Oi meninas, empresária produtiva, qual que vai ser o tema de hoje, meninas? Hoje vamos estar com o tema aí, você escolhe as suas peças para produção porque você gosta de fazê-las, acha bonito ou porque realmente os seus clientes procuram por essas peças? Meu nome é Aracânia Karine, meninas, sou professora de artesanato há mais de 8 anos, meninas, e tem um aplicativo que é o Artesanato Vende Sim. E lá toda segunda, quarta e sexta temos o nosso encontro, que é o Dia do Conhecimento, onde trazemos aí diversos temas aí para ajudar você que é artesã a vender o seu artesanato. E um dos temas que a gente trouxe é esse, referente aí às divulgações que você fazem das peças aí. E durante esse encontro, gerou algumas dificuldades que eu percebi na artesã e hoje vamos falar um pouquinho dessas dificuldades. Primeiro, divulgar várias peças e não vender. Então, você cria essa, divulga, cria essa, divulga, cria essa, divulga, cria essa, divulga. Vai divulgando várias peças, mas não consegue realizar a venda dessas peças. A segunda dificuldade que as meninas relataram foi receber elogios, mas não receber encomendas. Então, às vezes, você vai lá no Instagram, TikTok, seja qualquer rede social, você divulga essa pecinha aqui, essa passarela. Aí você recebe vários elogios, nossa, que peça linda, que peça bonita, mas não recebe encomendas desses modelinhos ali. E por último, não saber o que o público realmente procura. Você sabe o que o seu público realmente procura? Então foram essas 3 dificuldades que as meninas relataram aí, vamos conversar sobre essas dificuldades. Por que que a maioria das artesãs sentem dificuldade de vender suas pecinhas? Porque na maioria das vezes você não está vendendo a peça certa. Por quê? Vamos lá. Eu fiz essa peça aqui, meninas. Eu trouxe vidiola. Hoje eu vou trazer até a vidiola da passarela dela aí para vocês, meninas. Olha que gracinha. E aí, meninas? Essa peça é muito linda, mas eu te falo alguma coisa que você vai sentir dificuldade de vender essa peça se você vai lá e cria ela por mim. Deixa eu mostrar um pouquinho mais de longe ela pra vocês verem, ó. Essa peça é muito linda. As meninas já apaixonaram nela. Mas essa é uma peça vendável? Essa aqui não é uma peça vendável. Não é uma peça vendável. Aquele modelinho ali, tá vendo? Que é feito com sobrinhas. Você acha que ela é uma peça vendável? Não, ela não é uma peça vendável. E aí, vamos pegar outros modelinhos que eu tenho. Esse daqui é uma peça vendável? Esse daqui é uma peça vendável, tá vendo? Essa daqui é uma peça vendável, porque ela é simples, rápida de fazer. Esse daqui você acha simples, rápido de fazer? Não, são muitas sobrinhas, muitas pontinhas que você vai ter que fazer o arremate depois. Esse daqui, você precisa fazer a base, depois fazer todo esse processo, fazer o aplique, fazer costura. Então, são peças que demoram mais. E aí vem, essas daqui são fáceis de fazer, meninas? Essa daqui é super fácil de fazer, fácil de vender também. Então, meninas, quando você vai escolher peças para você vender, você deve escolher peças que realmente são vendáveis, não que você acha bonito, que você gosta. Acontece com muitas artesãs de fazer isso. Ah, eu gostei dessa peça, vou fazer. Não faça isso, não quer dizer que você gostou, que essa peça é uma peça vendável. Você tem que olhar 2 quesitos quando você vai fazer a venda de uma peça. Primeiro, ela é fácil, rápido de fazer e econômica? É a primeira coisa que você vai olhar. Fácil, rápido e econômico. Esses 3 passos. Fácil, rápido e econômico. Se você quer deixar essa peça, eu quero vender essa peça aqui, essa peça é uma peça vendável. Então, você tem que olhar esses 3 quesitos. A segunda coisa que você tem que olhar é o preço final dessa peça, meninas. Dependendo do valor, não vale. Sabe esse tapetinho aqui? Eu já fiz a precificação dele. Esse tapetinho é um tapetinho de 70 centímetros. Esse tapetinho, igual eu falei com você, você tem que fazer toda a base dele. A base não é difícil, mas aí complica a partir daqui, que você tem que fazer a cerca, fazer a folha, fazer a melancia, fazer o aplique e depois do aplique você tem que fazer a costura para essa peça durar muito tempo para a sua cliente. Então você já viu que tem vários processos. Quando a peça tem vários processos, é uma peça difícil de fazer e ela não tem um valor tão barato assim. Além de gastar muito mais material do que quando você faz uma peça só com base. Igual essa aqui, por exemplo, eu gastei a cor cru, cor laranja, cor verde. Aí aqui eu gastei o vermelho, preto, branco, verde, marrom, verde de novo. Olha a quantidade de cores que eu gastei. Então, essa peça aqui, só esse tapete de 70 centímetros, ele tem um valor de R$ 101 que eu fiz na calculadora. Eu vou arredondar para 102. Então, só essa pecinha aqui seria o valor de 102. O tapete pequeno, a passarela ainda vou fazer. Então, a passarela deve custar uns 200 e alguma coisa ali, uma passarela. Então, eu te pergunto, essa peça ela é vendável? Não é uma peça vendável. Você acha que um cliente seu, você vai facilmente achar um cliente que tem 100 e alguma coisa sobrando na conta dele, você não tem nada a fazer com isso para comprar essa peça na sua mão?
Não, ele não vai comprar. Então você deve procurar por tapetes o mais barato possível. Sabe aquele tapetinho que o povo reclama muito, fala muito, principalmente os artesãos, que é aquele tapetinho de 25, de 30 reais? Aqueles tapetinhos que vendem. E aqueles tapetinhos, você consegue lucrar muito com ele, meninas. Por quê? Normalmente você gasta 3, 4 reais para poder fazer um tapetinho daquele. É mais ou menos esse daqui, ó. 3, 4 reais para poder fazer esse daqui. Eu tenho esse modelinho lá no meu canal do YouTube, que é um modelinho de coração, uma coisa mais linda. Normalmente você gasta 3, 4, 5, no máximo 6 reais para poder fazer a criação desse modelo. Se você consegue produzir ele por 5 reais, gasta 5 reais de materiais, é uma peça super fácil, ele sai em torno de 25, 30, 35 reais o valor final dele. Essa peça aqui eu já gastei muito material nela para poder fazer ela. Se eu gastei muito material nela, ela vai ficar muito mais cara, além da dificuldade dela. Então você sempre deve procurar peças que são vendáveis, meninas. Não que você goste, por mais que faça assim, eu não gosto de fazer esse modelo. Você está pensando em quê? Você está pensando no seu gosto ou no seu bolso, o dinheiro caindo? A gente que está querendo vender, a gente está pensando nisso aqui, ó. A gente não está pensando o que eu gosto, o que eu não gosto, não. Se a cliente chegou e você fala assim, faz essa peça para mim, e você tá ganhando isso, você vai lá e faz essa peça pro seu cliente, porque, ó, tá chegando em cima de você. Aí você quer fazer, às vezes, um modelinho desse ou um modelinho desse, fica com a peça parada e fala assim, ah, mas ninguém tá comprando na minha mão, porque tá fazendo as peças erradas. Então, procure sempre isso, peça fácil, rápido, e que gasta pouco material, porque quanto menos material a peça gasta, mais o valor dela fica barato. Esse modelinho aqui, se eu tivesse feito somente a base, sem ter gastado mais além esse material, nível de dificuldade, essa pecinha aqui ia ficar por uns 30, 40 reais, esse tapetinho de 70 centímetros, tá vendo? 30, mas como eu fiz várias coisas aqui, já ficou ali R$ 102 esse tapetinho aqui. Então, procure peças na internet que vendam, não que você ache bonito ali, porque eu vejo muito isso nas artesãs, fazendo peças que não são vendáveis. E depois tem dificuldade de vender, e aí a peça fica parada. Toma cuidado com isso. Eu tenho esse joguinho mesmo, que é o joguinho de banheiro da laranjinha, que é uma fama lá no meu canal do YouTube, coisa mais linda esse joguinho. E ele, por exemplo, ele não é uma peça vendável, que ele demora para você fazer, tem dificuldade. Esses são peças somente se você receber encomenda. Chegar um cliente e você fala assim, eu quero que você faça esse modelo. Aí você vai lá e faz. Enquanto isso, meninas, não pegue para fazer, porque são peças que vão ficar paradas. Quanto mais simples e mais barato possível a sua peça for, mais fácil você vai conseguir vender ela. Então, tapete de 50, 60, 70 reais, não faça, porque você vai ter dificuldade de vender. E depois não adianta vai falando, ah, mas os clientes não compram na minha mão. Não compram por isso, porque você está fazendo peça que, infelizmente, as pessoas não têm tanto dinheiro sobrando. E elas querem o mais barato possível ali. Então, faça isso aí no seu ateliê. E eu anotei aqui, meninas, no meu papel que eu tô aqui, ó, alguns critérios que você tem que olhar quando você vai fazer uma criação de peça. Confere comigo. Toda vez que você for fazer uma criação de peça, você analisa esses critérios. Primeiro critério, resolver uma necessidade comum. Qual necessidade? Normalmente, quando uma cliente chega em você, ela quer comprar a sua peça por algum motivo. Por exemplo, eu quero colocar no meu jogo de banheiro. Eu quero colocar no meu banheiro. Eu quero colocar na minha cozinha. Então, verifique se essa peça é uma peça que realmente vai vender ali. Às vezes você faz algum modelinho que não é uma peça vendável, tipo uma coxa de cama. Uma coxa de cama, dificilmente tem alguém procurando uma coxa de cama, porque eles conseguem encontrar um modelo mais barato, que é tipo a fronha mesmo, com um pano ali, muito mais barato do que fosse comprar de cochete. Você é uma pessoa muito específica. Então, sempre procure peças que estão vendendo no seu tipo de artesanato. Por exemplo, o crochê vende, o que mais vende são 3 modelos. Se você quer investir aí em vendas, invista nesses 3 modelos: jogo de banheiro, jogo de cozinha e suplar. Minha suplar vende muito, que é o jogo americano, né? Então, investe nesses 3 modelinhos. Tem outras coisas que vende também, capa de eletrodoméstico, mas é muito difícil, não é fácil alguém chegar em você e falar assim, eu quero capa de eletrodoméstico. É muito mais fácil a gente chegar a um jogo de banheiro, jogo de cozinha ou suplar. Por exemplo, capa de galão de água, vende, mas é difícil. Capa de botijão, vende, mas é difícil. São coisas que vendem, mas é difícil alguém querer. Então, são peças que normalmente você não faz a criação. Mas, eu vou fazer uma capa de botijão para deixar aqui e se vender, vender. Se não vender, não vendeu. Você dificilmente vai conseguir vender. Tem que ser alguém que chegar muito impossível você querer aquele modelinho que você criou. Então, crie modelos que são vendáveis. Não crie coisas para deixar aí achando que vai vender. Tem que pensar no seu artesão. O que está vendendo? E criar aquilo que está vendendo. Combina com época ou com a ocasião próxima? Vamos lá.
vamos colocar a época de Páscoa. Então, esse modelinho que você está criando combina com a época de Páscoa que está vindo aí. Esse modelinho que você está criando combina com a época do Natal. Por exemplo, o Natal está quase chegando aí. Combina com a época do Natal, porque no Natal o pessoal compra muito vermelho, verde, essas cores que são do Natal mesmo. Essa peça que você está fazendo tem essas cores, por exemplo. Então, são peças que podem ser vendidas no Natal ali. Então, você tem que verificar isso também. Tem preço mais acessível? Eu já falei sobre isso, que é o quesito de o preço. Quanto mais barato, mais rápido você vai conseguir vender essa peça. Então, toma cuidado para você fazer uma peça e, às vezes, essa peça fica muito cara. Eu gosto daqui. Dificilmente você consegue... criei e deixei aqui, vai aparecer alguém para comprar. Dificilmente. Então, tem que ver... Quanto mais barato, melhor. Jogo de cozinha, jogo de banheiro, meninos, no máximo uns R$200. Se você pega uma peça, um jogo de cozinha, um jogo de banheiro com mais de R$200 no valor total dela, dificilmente você consegue vender, porque é um valor mais aquisitivo que o brasileiro quebrado de gente que a gente tá, não tá tendo isso. Então, quanto mais barato que você consegue fazer, melhor. Então, você vai no YouTube, procura peças baratas para o meu artesanato. Então, você vai lá e cria essas peças mais baratas possível, mais simples, que não ficam tão caras. Então, não adianta criar coisa cara e querer vender, porque não vai conseguir também, não. Somente se chegar um cliente específico. Eu quero esse modelo aqui. Aí sim. Vamos lá. É mais simples e rápido de produzir, o que eu falei agora. Quanto mais simples, mais rápido, maior quantidade você vai conseguir produzir. Se você pega uma peça dessa, essa peça ela demora, porque são várias etapas nela. Enquanto você está fazendo um tapete desse, você já fez um monte daqui dali. Esse tapetinho aqui, eu fiz ele em torno de 1h20, mais ou menos. Esse tapetinho aqui, ó. Claro que sou uma artesã que é um pouco mais lenta, vai demorar em torno de 2 horas. Mas 2 horas, em questão você trabalha 8 horas por dia, você consegue fazer 4 tapetinhos desse daqui. 4 tapetinhos. Esse modelo aqui, você demora em torno de uns 3 dias para poder fazer ele. 3 dias. Aí, se você pensar, 3 dias, quantos tapetes desse que eu consigo produzir em 3 dias? Se um dia eu faço 4, 4 mais 4, 8, mais 4, 12. Esse modelinho eu vou fazer 12 tapetinhos desse em 3 dias, enquanto isso eu faço um desse daqui em 3 dias. Então, verifica isso. Quanto mais rápido, mais você consegue produzir. Então, mais dinheiro você consegue. Por isso que tem muitas artesãs que vendem muito, elas não fazem esses modelos para vender, porque eles não te trazem muito dinheiro. Se você está pensando, eu quero viver do artesanato. Se você está pensando que quer viver do artesanato, essa não é uma peça para você viver do artesanato. Essa é uma peça para você viver do artesanato. É simples, é barato, é econômico, você consegue vender e produzir em grande quantidade. Essa é difícil para você vender, porque é um tapetinho só. A pessoa, eu vou pagar 100 conto no tapetinho. Elas não pagam e você demora muito tempo para produzir essas peças aí. Então, verifique isso. Já despertou o interesse de alguém anteriormente? Você já viu alguém comprando essa peça, às vezes, na internet? Algum professor, que às vezes segue muita gente na internet, você já viu alguém falando, eu vendi essa peça aqui. Então, se você nunca viu, meninas, não faça esses modelinhos. Então, siga algumas professoras na internet, elas fazem venda das suas peças. Então, você verifica as peças que elas estão vendendo e pega aquelas pecinhas e fazem a produção. Você também, a partir do tempo que você faz muito artesanato, começa a aparecer para você peças que normalmente vendem bastante. Então, os clientes vão chegar em você, gostei dessa peça, gostei. E você vai ver que os modelos mais baratos são os que mais vendem. Então, verifique isso. E, por último, pode ser produzida novamente com facilidade. Então, por exemplo, se você foi lá, chegou um cliente em você, e essa pecinha que eu tô aqui, meninas, que ela tá aqui do meu lado aqui, que é essa aqui, esse modelinho que eu falei com vocês. Esse modelinho aqui. Você consegue produzir ele com facilidade? Não, você fez essa peça e você foi lá e fez a entrega para o cliente. Você foi lá e divulgou para ela. Aí chegou um cliente em você agora e fala assim, eu quero essa peça. Você consegue produzir ela facilmente. Se às vezes o cliente quer, por exemplo, para amanhã. Você consegue produzir ela para amanhã. Às vezes você não consegue produzir ela para amanhã, porque é uma peça muito difícil. Já aquele modelinho, você fala, não, para amanhã eu já consigo te entregar esse modelinho ali. Se você tiver com a agenda aberta, claro, né? Então, você deve procurar peças que você consegue produzir facilmente, novamente, rapidamente ali. Essa daqui não é esse modelinho. Então, meninas, você viu aí que eu trouxe esses quesitos para mostrar para você que existem peças para vender. Não é qualquer peça. Eu gostei desse modelinho, eu vou criar ele, vou vender ele. Por isso que, na maioria das vezes, você tem dificuldade de vender suas peças. Por esse quesito, porque às vezes você cria modelinhos que não fazem o padrão ali desses quesitos que eu passei para você aqui e você vai ter muita dificuldade de vender. E o principal de tudo, evite peças muito caras, igual, por exemplo, tapete de 60 a 70 centímetros, acima de R$60, meninas, já descarta. Quanto mais barato,
melhor para você. Então, aí são um dos quesitos que você deve anotar aí para quando você for fazer uma peça, você verificar. Então, meninas, para finalizar aqui com vocês, a peça vendável não é aquela que você acha bonita, aquela que você gosta, e sim aquela que o seu cliente procura, aquela que seu cliente consegue comprar, aquela que você consegue produzir facilmente e vender ela facilmente e produzir em grande quantidade. Então toma muito cuidado com isso daí em criar peças que não são vendáveis. Tem peça muito linda ali no YouTube, mas você só cria se for para você mesmo, eu gostei, eu quero fazer para mim mesmo. Ou se você recebeu uma encomenda dessa peça, essa daqui, esse joguinho de banheiro, esse tapetinho que é a coisa mais linda, chonada, tem vídeo aula no meu canal do YouTube, viu, meninas? Então, esses modelinhos, por exemplo, esse jogo do Bahia, meninas, não é daqui não, que é roupa pra me dobrar. Você é dona de casa, você me entende. Roupa pra me dobrar e guardar. E, por exemplo, esse tapetinho aqui, que é um tapetinho do Bahia, onde tem várias letrinhas para você fazer aplique, depois costurar. Então, essas peças assim, meninas, não faça de jeito nenhum para deixar em pronta entrega, achando que vai vender, porque não vende, meninas. Dificilmente você consegue vender essas peças. Somente chegar um cliente específico e falar assim, eu quero esse modelinho, você passa o valor para ele. Igual, por exemplo, ele viu esse modelinho aqui, você fala com ele assim, ó, tem esse modelinho aqui, você ele tá procurando uma coisa de melancia, você mostra para ele, fala assim, tem esse modelinho aqui, mas ele custa o valor de cento e tanto. Então, ele já sabe que cada tapetinho desse vai custar cento e tanto, mas a passarela que eu ainda tô finalizando ela, não sei o preço ali. Mas a pessoa já sabe quanto que é esse valor, porque você criar peças assim, vai ficar parada aí e você não vai vender. Verifica aí se você tem um monte de peça parada. Tem alguma coisa de errado nessas peças aí, possivelmente que você não está conseguindo vender elas ali. Principalmente pelo preço, mas quanto mais barato possível, mais você consegue vender. A gente está no Brasil, Brasil quebrado, tá todo mundo quebrado, ninguém está tendo muito dinheiro para ficar investindo em coisas que é luxo, porque o artesanato é luxo, não é coisa de necessidade ali. Ah, eu preciso, necessito disso na minha vida. Não precisa, somente se sobra dinheiro. Quanto que sobra? Quanto mais barato, mais fácil você encontrar uma pessoa que tem esse dinheiro sobrando. É mais fácil você encontrar uma pessoa que tem R$ 30 para pagar nesse tapetinho, ou é mais fácil você encontrar uma pessoa que tem R$ 100 sobrando para poder pagar nesse tapete aqui? Qual que é mais fácil? Esse daqui, você já ganhou um dinheiro com ele. Esse daqui você faz, vai ficar parado, você não tá ganhando dinheiro nenhum com ele. Então, meninas, dou tchau para você e vai lá, meninas, participar do Dia do Conhecimento dentro do meu aplicativo, meninas. Segunda, quarta e sexta, você pode conversar, tirar dúvida, fazer perguntas, todas as perguntas que vocês têm. É sempre um tema diferente que eu converso com as meninas tiram dúvida, pergunta. É muito bacana o Dia do Conhecimento para você aprender a vender as suas peças de artesanato, porque eu sei que tem muita artesã que tem dificuldade nisso, hein?